Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, pro Regina aqui de novo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de matemática, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando e vamos ver como, hoje vocês vão aprender, aliás, né? A como fazer multiplicação de fração. Isso mesmo. Hoje a gente vai aprender a fazer a multiplicação. Muito simples, meus amores. Vamos prestar atenção à regra, porque ela é muito fácil. Bom, para eu resolver a multiplicação de fração, basta eu multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá, vamos ao exemplo. 1/2 vezes 1/4. Então, pela regra, se eu tenho que multiplicar o numerador com o numerador, então vamos lá. 1 vezes 1, 1. Denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. Pronto, resolvi a multiplicação de fração. Muito fácil, né, gente? Você deve estar se falando aí. Nossa, Pro, só isso? Só, é isso mesmo, pessoal. Simples assim. Agora, vamos para o outro caso. Quando, aqui neste caso, vamos prestar atenção. Quando houver, né, aparecer aí na sua multiplicação um número natural vezes uma fração, como eu devo proceder? Então, 7 vezes 3/4. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 3, 21. E aqui, vocês lembram que eu falei para vocês, lá na adição e subtração, que quando aparecer um número natural e eu quiser representar ele sob a forma de fração, eu vou sempre lembrar que é a mesma coisa que o denominador aqui fosse 1. Então, eu vou representar o denominador deste número natural com o número 1. Pelo número 1. Simples assim. Então, ó, é como se aqui tivesse o número 1. Precisa ser colocado? Não. Mas você sabe que o número natural, o denominador que representa esse número natural é o 1. Isso ficou claro? Então, não precisa colocar. Então, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode fazer denominador vezes denominador, que seria 4 vezes 1, 4. Ou, como você mesmo sabe a regra, que todo número vezes 1 vai dar ele mesmo, então nem precisa perder tempo fazendo essa multiplicação. É só você manter, copiar o mesmo denominador. Simples assim. Então, quando tiver um número natural, você multiplica os numeradores e mantém o seu denominador. Pronto, gente. Olha que simples, que fácil. É só isso. Agora, vocês deverão pegar as suas apostilas aí, né? E verificar que eu vou mandar vocês treinarem fazendo os exercícios das páginas 366 até 371. Então, vamos lá. Logo no primeiro exercício, eu vou destacar para vocês alguns enunciados dos exercícios. Então, fiquem atentos. No exercício 1, tem uma situação problema. Fernanda faz tortas e, em cada uma delas, usa 3/8 de quilograma de farinha de trigo. Ela pretende fazer 5 tortas iguais. Calcule, indicando na forma de número misto, a quantidade total de farinha de trigo que ela deverá usar, ou que era a quantidade total. Faça esse cálculo por meio de uma. Então, ele quer que você faça por meio de uma adição
e por meio de uma multiplicação. Então, vamos lá. Na forma de adição, vai ficar. Então, eu vou somar o que ele usou de farinha de trigo para fazer quantas tortas? 5. Então, na adição, eu tenho que somar. Então, eu vou somando. Então, ele fez 5. Então, olha lá. 3/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 3/8. 1, 2, 3, 4, 5. Só você adicionar. Já pela multiplicação, essa adição, eu também poderia resolver por meio de uma multiplicação para facilitar, né, o meu cálculo. Então, uma outra maneira de representar esse total seria eu fazer 5 vezes 3/8. E aí eu vou descobrir o resultado final. Pessoal, uma outra coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, lembrá-los, que eu já falei, mas quero que vocês lembrem de novo. O ponto que é utilizado na sua apostila, ele também é a representação do símbolo matemático de multiplicar, de multiplicação. Então, eu posso representar a multiplicação com o X ou com o ponto, tá bom? Os dois símbolos representam multiplicação, a operação da multiplicação. Tudo bem? E na apostila, a partir de agora, esse ano em diante, sempre que aparecer uma multiplicação, ela vai vir representada pelo ponto. Então, vão se acostumando agora, tá bom? Depois, fácil aqui, tudo bem? Aí é com vocês, hein? Vocês é que vão calcular. No exercício 2, efetue as multiplicações de número natural por fração seguindo o modelo. Pessoal, é aquele exemplo, é esse aqui, ó. Um número natural com uma fração. Lembra que eu acabei de explicar e dei um exemplo lá atrás para vocês. Eu posso apenas multiplicar os numeradores e o denominador eu mantenho o mesmo. Porque aqui embaixo desse número natural é como se tivesse 1, tá bom? A representação do denominador 1. Exercício 3. Então, vocês vão lá pensar, né? Juntamente com o colega, você vai pensar aí com você, depois nós vamos trocar com a Pro e com os amigos lá na nossa aula ao vivo. Represente a metade de 3/4 na figura seguinte, metade de 3/4. Para isso, siga o seguinte roteiro, né? Pinte com uma cor clara 3/4 da figura. Então, vocês vão lá, vão dividir ela no meio, correto? E aí, vocês vão pintar com uma cor clara para facilitar a visualização dos traços que vocês vão ter que desenhar aí, né? E aí, vocês vão estar fazendo aí, ó, pintando 3 partes de 4. Fiquem atentos aí, eu não vou mostrar não, quero que vocês pensem. No número 2, ele pede para você faça riscos na região aqui, correspondente a 1/2 de 3/4. Então, você pintou 3 pedaços de 4 e ele quer que você represente 1/2. Atenção. E na terceira, complete a sentença seguinte de acordo com a figura anterior. Então, 1/2 de 3/4 é igual 1/2 vezes 3/4. Fácil, é só resolver a multiplicação. Pinta, desenha e no final multiplica, tá bom? Depois nós vamos verificar se você acertou. 4.
Efetue cada multiplicação de fração a seguir, simplificando sempre que possível o resultado. Essa regra não mudou, gente. Então, às vezes, o enunciado das questões vão pedir para que, ao final do cálculo, você ainda simplifique o resultado da conta. Então, quando for solicitado, vocês devem utilizar aquela regra que vocês já aprenderam para simplificar a fração, tá bom? E o exercício 5. Calcule o que se pede em cada item, escrevendo uma multiplicação e depois simplifique o resultado quando possível. Percebam que ele pede isso. Então, olha lá no exercício 5. Ele está falando lá, o dobro de 3/5. Então, o dobro, você aprendeu. Quando eu falo em dobro, é sempre 2 vezes. Então, o dobro de 3/5. Você vai fazer o cálculo e pôr lá o resultado. Depois ele pede o triplo de 4/7. O triplo, falou triplo, é sempre 3 vezes pro de 4/7. Resolvam. A metade de 5/7. Então, metade é representado por 1/2 de 5/7. E aqui eu acho que vai ficar pequeno para vocês, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. A terça parte de 1/8. Terça parte, eu sempre represento pela fração 1/3. Terça parte de 1/8. Todos esses exercícios vocês devem fazer as multiplicações, escrever na forma de multiplicação, resolver e, quando possível, simplificar os resultados. Correto? Bom, depois dessas orientações, vem aí a liçãozinha de casa, que aí eu quero que vocês tentem ler o enunciado, entender, resolver as questões e lá na nossa aula, ao vivo, nós vamos corrigir e comentar e tirar as dúvidas, ok? Bom treino, pessoal. Bons estudos. É muito simples. Vocês viram como é fácil? Multiplicação? Muito! A regra é só essa. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Só isso. Mas aí precisa saber tabuada, hein? Tudo bem? Então, ó, tchau, tchau, um beijo e até daqui a pouco. Tchau, gente.